Bom dia, graça, paz e bem da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A todos vocês, seja lá a hora que você for ver esse vídeo, ouvir o que está sendo dito, desejo a você tudo isso que vem da parte de Deus, todo o bem de Deus a você. O que eu leio, quando eu leio a Bíblia, dessa oportunidade, eu quero repartir com você um texto que está bem escrito, muito bem escrito, por um salmo que é considerado de Davi, que se encontra no número 37, Salmo de Davi, 37, capítulo 37. Eu vou ler até o versículo 4, 1, 2, 3 e 4. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos orar? Pai Santo, que a tua palavra seja ministrada a nós e a todos que ouvirem. Peço-te isso em nome de Jesus, que enquanto falamos da tua palavra, a tua palavra mesma seja ministrada ao nosso coração. E tudo aquilo que não é a tua palavra seja colocada de canto, para que só o que é bom possa tomar o nosso coração da revelação que vem de ti, em nome de Jesus. Amém. O que eu leio quando eu leio a Bíblia tem a pretensão de compartilhar uma leitura que pode não ser como a maioria das leituras, mas é uma leitura possível de como eu entendo o que leio. E espero que isso traga edificação para você. O salmo aqui, a nossa meditação de hoje, está falando, não fica bravo, não fica nervoso com os malfeitores que prosperam e tal. Por quê? Porque não vale a pena você se alimentar de indignação. Porque, veja bem, o dia que você fica um pouco raivoso, bravo, porque aconteceu alguma coisa, é normal. Todo ser humano vai ter aquele dia que ele não está legal, que ele não ficou legal, que ele não engoliu aquela história, e tudo bem, pode acontecer, e é normal. Mas isso tem que passar logo, isso tem que passar rápido. Isso não pode virar uma indignação, isso não pode virar um momento que não acaba nunca. Não, isso tem que passar. E ele fala, não fique indignado com isso não. Tem outras coisas que dá para ficar indignado porque é legítimo, mas não fique indignado com o ímpio que prospera, com os malfeitores. Na verdade está chamando de malfeitores. Aqueles que fazem o mal, não tenha inveja deles, porque provavelmente esses que praticam a iniquidade fazem o mal. Parece que nada de ruim acontece com eles, mas não se esquenta a cabeça com isso não. Deixa isso passar, não se alimente disso. Porque isso vai fazer muito mais mal para você do que para eles. Fica tranquilo, até porque eles vão passar. Aqui o texto está dizendo assim que eles murcharão como a erva verde, como uma planta que você vê lá no mato um dia, ela pode ser até útil, mas ela vai murchar rapidamente, ela não tem vida em si mesma, ela vai se perder. Assim são os malfeitores e os ímpios. Eles não têm vida em si mesmo, ninguém tem vida em si mesmo, mas porque são ímpios não se esmeram em Deus, não se colocam em Deus. E porque ninguém tem vida em si mesmo, eles passarão. Mas o salmista, quando diz eles passarão, não é o motivo da sua não indignação. O motivo da sua não indignação é que você não passará. Aqueles que confiam no Senhor não passarão.
Por quê? Porque eles têm vida em Deus e Deus não passa. Deus sustenta-se a si mesmo e sustenta todo aquele que nele confia. Então, se você confia no Senhor, não fica preocupado com o ímpio que prospera, não fica preocupado, não arruma indignação que não for legítima, porque você vai se alimentar de coisas que não vai te fazer bem. Com toda certeza, esse é o conselho que o salmista nos dá, é assim que eu leio o que leio. Aí ele fala assim, mas antes disso, confia no Senhor. Ou seja, ao invés de ficar indignado, confia no Senhor. Agora, amado, se ele está confiando, se ele está colocando aqui para você não ficar indignado, muito provavelmente é porque os malfeitores fazem o mal e parece que vão de vento em popa. Muito provavelmente os ímpios andam na impiedade e parece que nada lhes vá mal. E a gente que de repente procura andar nos caminhos do Senhor enfrenta tempestades. E é assim que é. É por isso que ele fala, não fica bravo com isso não. Não fica bravo com isso não. Antes confia no Senhor e faça o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha só, ao invés de você ficar indignado, se alimentar de raiva, se alimentar da ira, se alimentar da indignação, alimenta-se da verdade. Alimenta-se da verdade. E ele diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Não é fazer o bem porque os malfeitores estão acabando. Não é fazer o bem porque vale a pena. Não é fazer o bem porque vai acontecer o bem com você. Não, não. Faz o bem por confiar no Senhor. Que a confiança no Senhor seja a motivação real do bem que você faz na terra. Todo o bem que você faz na terra precisa encontrar motivação na confiança do Senhor. Porque eu confio no Senhor, eu vou fazer o bem. Porque eu confio no Senhor, eu vou fazer o que tem que ser feito. Porque eu confio no Senhor, é o start para todo o bem que sair do meu coração. Porque se não for assim, não está valendo. Então, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra. Habitar na terra. Quando eu leio isso, eu leio da seguinte maneira. Viva. Viva. Quantas pessoas estão deixando de viver porque se alimenta de algum tipo de raiva? Quantas pessoas estão deixando de viver porque se alimenta de um passado que não foi bem resolvido? Quantas pessoas estão deixando de viver porque nunca se libertam ou não se deixam livrar-se dessa indignação que um dia te tomou e nunca mais saiu de você? O texto diz assim, olha, viva na terra, habita na terra. Em outras palavras, viva com intensidade, viva com alegria, encontre paz, encontre amor, viva. Se você ficar pensando que o ladrão vai te roubar, você deixa de viver. Se você ficar bravo com o ladrão que está aí, você deixa de viver. Se você ficar indignado porque os impostos sobem, você vai deixar de viver. Se você for um cara truncado, uma mulher truncada que fica bravo com tudo, aos poucos você vai se alimentando dessa indignação e vai perdendo a vida. Então o salmista fala assim, habita na terra, viva! Quando eu penso nisso, eu estou pensando lá em Jeremias, capítulo 11, versículo 29, ou o contrário, né? Não me lembro agora exatamente, mas eu creio que é o 11, 29. Ele vai dizer assim, ele escreve uma carta para o povo de Israel, que estava destinado ao domínio de Nabucodonosor. E isso porque Deus estava fazendo. Deus estava conduzindo o povo a Nabucodonosor. Mas havia uns profetas ali que diziam, não, isso não vai acontecer nunca, Deus está conosco, a graça do Senhor está conosco, né? Deus vai torcer a força de Nabucodonosor e ele não vai prosperar e nós vamos vencer. Eram profetas que falavam de paz quando não havia paz. Era o profeta que falava que Deus ia dar vitória quando Deus já tinha decidido que a vitória era se submeter a Nabucodonosor. Mas tinha os profetas ali que não é assim, que Deus vai dar graça, que Deus vai fazer. Então o profeta Jeremias escreve uma carta
E nessa carta ele faz uma declaração do Senhor que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ou seja, esses profetas não estão falando do meu nome. Esses profetas não sabem de nada. E quer saber de uma coisa? Nem mesmo vocês sabem o que é de vocês. Nem mesmo vocês sabem o bem que é para vocês. Quem sabe o bem de vocês sou eu. Eu é que sei o que tenho para vocês. Eu é que sei do seu futuro. Eu é que sei de tudo. Então confia no que eu estou falando, vai para a terra, habita na terra, vai para a Babilônia, submete-se a Nabucodonosor, fica lá, viva na terra, a paz daquela terra será a sua paz. Orem pela cidade, porque a prosperidade daquela cidade será a vossa prosperidade. Viva na terra. Em outras palavras, não fique bravo porque é Nabucodonosor que está no comando. Não fique bravo porque nós estamos sendo deportados para a Babilônia. Não fique bravo com isso, não. Viva na terra, habita na terra, fica feliz na terra. A alegria da terra será a sua alegria. Esse é o conselho do Senhor. Infelizmente, muitas versões de entendimento, muitas interpretações vão dizer, não vou dizer que elas estão erradas. Eu aprendi com um professor na faculdade que não existe interpretação errada. Existe interpretação mal feita e interpretação bem feita. Interpretação que faz todo sentido e interpretação que se perde do sentido. Então eu não vou dizer que é uma interpretação errada, mas uma interpretação que não faz muito sentido com o texto. E qual interpretação é essa? Quando fala, eu sei o pensamento e os planos que tenho a vosso respeito, que são planos de paz e não de mal, que para te dar um futuro que desejais, tem gente que está pensando que Deus está prometendo aqui maravilhas e um futuro tremendo, porque eu que sei o plano que tem a vosso respeito e tal e tal. O que Deus está falando ali é o seguinte: olha, pode ir para a Babilônia tranquilo, pode se submeter ao rei Nabucodonosor, pode viver lá na Babilônia, vivam lá. Tanto é que Daniel chegou a ser autoridade lá, Mesaque, Sadraque e Abednego foram autoridades lá, eles viveram na cidade, eles não ficaram indignados, eles não ficaram truncados, eles viveram, foram felizes, se prosperaram naquele lugar, naquele país, e viveram e glorificaram a Deus lá naquele país. Por quê? Porque Deus mandou e falou: pode ir, vivam lá, habita na terra, viva feliz, porque eu estou mandando, porque eu sei o que penso a vosso respeito, e eu não estou fazendo isso por mal, eu estou fazendo isso por bem, para te dar um futuro. E que futuro era esse? Vocês vão voltar para a vossa terra, eu vou trazer vocês de volta. E quando eu trouxer vocês de volta, eu já estou preparando a chegada do Messias. O Messias em breve voltará. O Messias em breve voltará, não, desculpa. O Messias em breve virá, porque ainda não tinha vindo, O Messias em breve virá. Então o que eu estou fazendo é para dar a vocês o que é de melhor. E o que era de melhor? Era trazê-los de volta para a sua terra, e já preparando os últimos preparativos para a chegada do Messias. Então, Deus estava já trabalhando, já estava no forno, o Messias estava para vir. O futuro que eles desejavam, o que era, amado? Há muito tempo eles esperavam o Messias, há muito tempo eles esperavam a chegada do Messias. O Messias virá, o Cristo virá, o Filho de Deus virá, Ele virá. E Deus falou: eu sei o que pensa a vosso respeito para te dar um futuro de paz. E o futuro de paz era o Cristo. Eles voltariam para a sua nação, eles não seriam desconfigurados de nação, eles manteriam a sua tradição, eles não se perderiam como povo, e eles voltariam para o seu lugar. Essa era a alegria daquele povo, eles voltariam para o seu lugar. O desejo que estava no coração deles era não sair daquele lugar, e Deus falou assim: eu vou realizar o seu desejo, vou trazer vocês de volta para esse lugar, mas agora é para ir para a Babilônia, e eu vou realizar o desejo de vocês, vou trazer vocês aqui de volta. E trazendo vocês aqui de volta, o próximo passo é cuidar dos últimos movimentos para a chegada do Messias que vocês tanto aguardam, que vocês tanto desejam, que está sendo prometido desde o início. Veja, é uma outra lição, é uma outra ideia. E às vezes a gente vê esse versículo sendo usado como uma palavra de incentivo para que
Fica tranquilo, porque a prosperidade chegará, aquilo que está dentro do seu coração, Deus vai fazer, Deus vai realizar os seus desejos, Deus vai fazer o que você deseja. Então confia no Senhor, porque Deus vai fazer o que você deseja, porque Ele sabe os pensamentos que tem sobre vós, é Ele que sabe o bem que tem sobre vós, e Ele vai realizar os desejos do seu coração. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que Deus vai fazer o povo voltar para a sua terra, e Deus vai trazer para eles o Messias, que era o que eles queriam. O povo de Israel, eles viviam num eixo, né, à espera do Messias, do mesmo jeito que hoje nós vivemos num eixo, na volta de Cristo. Todo cristão de verdade vive orbitando em torno desse eixo. Jesus voltará, é a volta de Jesus. Tudo que a gente faz é aguardando a volta de Jesus. Então, se Deus falar assim, olha, eu que sei o pensamento a vosso respeito e vou dar o fim que vocês desejam, o fim que nós desejamos é estar com Cristo, a volta de Cristo, ser recebido por Cristo. O cristão não está aqui para outra coisa a não ser dar sinais do reino de Deus e esperar o Messias voltar e nos levar para junto com Ele para sempre. Esse é o desejo de todo cristão. E é isso que Deus promete que vai fazer, é o que prometeu. Desculpa. É o que prometeu lá para o povo de Israel, é o que promete para nós hoje, tem a ver com o Messias. Nós orbitamos no eixo do Messias. O Messias viria e veio. O Messias voltará e vai voltar. É nisso que eu orbito o desejo do nosso coração. E é disso que a Bíblia está falando. Mas voltando para o texto aqui, habita na terra, viva feliz, viva satisfeito, viva com intensidade, com honestidade, com amor, com fé, com paz, mas viva. Não se deixe travar, viva. E alimenta-te não da indignação, não fique indignado, nervoso, alimenta-te da verdade. E o que é a verdade? Essa pergunta foi feita por Pilatos a Jesus. O que é a verdade? A verdade não é algo que se domina. A verdade não é algo que se conhece de tanto estudar. A verdade, você se relaciona com ela e ela passa a participar da sua vida. E ela passa a se tornar verdade em você. E a partir daí você começa então a se desenvolver na verdade. Alimenta-te da verdade. Quando a verdade passa a ser um alimento, o alimento não é dominado, o alimento se torna um com você. Você não compra um arroz, um feijão, um pão para dominar ele. Não, você compra um arroz, feijão, um pão, você prepara ele e come ele e ele se torna um com você. Aquilo você, depois que mastigou, vai para o seu sangue e vira você. Então, o que o texto está falando? Alimenta-te da verdade. O Evangelho de Cristo, o pão da vida é o Cristo, Cristo é a verdade, e quando você se alimenta dele, você vai se tornando um com ele. Muita gente quer dominar a verdade para oprimir os outros, para dizer o que tem que ser, o que não tem que ser, mas aqui o texto está falando assim, olha, alimenta-te da verdade, permita que a verdade se torne um com você, e aí você vai viver muito feliz. Aí ele diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqui uma outra coisa que precisa ser pensada, né? Dá a impressão que o nosso coração tem um lugar importante, os desejos, e que Deus vai satisfazer eles se a gente agradar a Deus. Mas não é isso que está falando, não. Está falando assim, olha, aprenda a ter prazer no Senhor. Aprenda a ter prazer no Senhor. Quando você se torna um com a verdade, você começa a aprender a ter prazer no Senhor. Então se permita ser feliz com o Senhor. Encontre a felicidade com Deus. Porque quando você começa a encontrar felicidade, agrada-te do Senhor. Não está falando agrada ao Senhor, agrada-te do Senhor. Ou seja, fica feliz com Deus, tenha prazer em Deus, descubra a rota de alegria na presença de Deus, você e Deus. Então, os desejos do seu coração será satisfeito por Ele. Por quê? Porque os desejos do seu coração, na medida que você se alimenta da verdade, na medida em que você descobre a alegria de viver com Deus, o seu coração, ele começa a se harmonizar com a verdade, se harmonizar com o que Deus deseja, se harmonizar com os planos de Deus, e os seus desejos é que se torna parecido com aquilo que Deus quer te dar. E os seus desejos é que vão se tornando parecido com aquilo que Deus está fazendo e que Deus quer te dar. E aí sim,
Deus vai realizar os desejos do seu coração, porque você aprendeu a alegria dele. Você pode lembrar de Adão. Quando Deus quis dar uma mulher para Adão, Deus colocou Adão para trabalhar, e Adão sentiu o desejo de querer ter uma mulher, porque ele começou a dar nome para os animais e percebia que cada animal tinha sua parceira, cada animal tinha sua fêmea, cada macho tinha sua fêmea, e ele falou, só eu que não tenho. Então Deus despertou em Adão o desejo de querer algo que Deus queria dar a ele. O Adão não chegou lá e pediu, Deus, me dá uma esposa que eu estou precisando. Não, Deus levou Adão a desejar, porque Adão vivia em harmonia com Deus. Deus levou Adão a desejar uma esposa para si. Então Deus vai lá e faz Adão cair num pesado sono e tira dele mesmo uma varoa e lhe entrega. Deus satisfez o desejo do coração de Adão, porque o próprio Deus queria dar a Adão o que Adão desejou, e Deus o levou a desejar o que Deus queria. Então quando você tem harmonia com Deus, quando você se harmoniza com Deus, quando você busca Deus de verdade, quando você descobre o prazer em Deus, o que está acontecendo aí? O seu coração vai se tornando harmonizado com o desejo de Deus, e Deus vai dar para você, na verdade, o que Ele sempre quis dar, mas Ele quis despertar no seu coração o desejo de ter. Então é isso que o salmista está falando. Ele não está falando que tudo que você deseja no seu coração Deus vai te dar. Ele está falando que quando você agrada do Senhor, quando você fica feliz com Deus, o seu coração fica tão parecido com o dele, que tudo que você desejar é tudo que ele vai querer te dar. Então Ele está te despertando para o desejo certo. Deus está despertando você para o desejo certo. Vou fazer um parênteses aqui. Quando você está a desejar alguma coisa e conquista aquilo que você quer desejar, eu dei uma paradinha aqui porque me parece que deu uma enroscada aqui, mas não deu não, desculpe. Quando você deseja por conta própria e conquista os seus desejos, sabe o que está acontecendo? Você só está aumentando a sua força de desejar. Você quer um carro e ter um carro, daqui a pouco você ficou mais forte, você exercitou o músculo do seu desejo. Aí você não quer um carro, você quer um carro melhor do que aquele. Aí você conquista um carro melhor do que aquele. Não, você não quer um carro melhor que aquele, eu quero uma caminhonete. Não, uma caminhonete, beleza, agora eu quero um caminhão. Não, eu quero uma casa. Não, agora eu quero uma casa na praia. E os seus desejos vão se tornando cada vez mais fortes, e você vai buscando cada vez mais os seus próprios desejos. Mas quando você entrega isso ao Senhor, quando você busca o Senhor, sabe o que está acontecendo? Você não está alimentando a sua força de desejar. Você está submetendo os seus desejos à vontade de Deus. E tudo que Deus te dá é aquilo que Ele quer te dar. E os seus desejos não estão sendo exercitados. O que está sendo exercitado é a força da sua comunhão. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer que você se agrade nele. Cada vez que você deseja o que Deus quer te dar, Ele te dá. E quando você recebe, não é o seu desejo que fortalece, é a sua comunhão com Deus, é a sua alegria em Deus, é a sua felicidade em Deus. E você vai querer mais e mais e mais e mais descobrir como é que é estar em Deus. É isso que eu leio quando eu leio o que estou lendo aqui no salmista, né? Nas palavras do salmista no versículo 4 do capítulo 37. Aí eu vou terminar dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Amado, ninguém confia em ninguém por decreto. Eu confio no fulano de tal. Não confia. Você só confia naquele que você conhece. E mais uma vez aqui o Senhor está te chamando para a relação. Deus está convidando você a se relacionar com Ele, a conhecê-lo, para confiar. Porque confia no Senhor não é uma palavra que você decreta confiança, não. A partir de hoje eu confio, não. Você se aproxima, você conhece. A minha esposa foi assim, a sua esposa foi assim, o seu marido foi assim. Não é? Você aproximou, você conheceu, você namorou, você casou, e depois de mais de 20 anos você conhece o seu marido, de viver uma relação com ele. E aí você fala assim: eu confio nele, porque faz mais de 20 anos que eu estou vivendo com ele, eu conheço, por isso confio. Então Deus está chamando a gente para amadurecer numa relação com Ele, de conhecê-lo, de conviver com Ele, de aprender a amá-lo, de aprender a felicidade na relação com Ele. E a partir daí, sim, a partir daí,
você confia no Senhor. Então ele fala assim, então entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, desenvolva uma relação com o Senhor, desista de você mesmo, invista na relação com Deus, confia nele, porque o que vai resultar dessa entrega é a confiança, porque nessa entrega você vai conhecer a Deus, e conhecendo a Deus você vai confiar nele, ele se garante. E aí ele diz, e o mais ele fará. Assim eu quero terminar essa reflexão do que leio quando leio, o que leio quando leio a Bíblia, fazendo uma oração e que o seu dia seja um dia de graça. Pai, que a tua palavra seja verdade em nós e que nós possamos nos alimentar dela e que possamos nos relacionar contigo a ponto de te conhecer, porque ninguém te conhece por decreto. Todos os que te conhecem porque entregaram o seu caminho a ti, porque te conheceram e por isso confiaram. Então eu peço, Senhor, que leve-nos a te conhecer, leve-nos a confiar em ti a partir dessa relação. E aí nós sabemos que podemos descansar, porque tudo o mais o Senhor fará. Amém. Que o seu dia seja um dia de vitória, que o seu dia seja um dia abençoadíssimo, que a paz do Senhor seja no seu coração um inundamento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Assim eu termino mais o que eu leio quando eu leio a Bíblia, que possa ser edificador para o seu coração. Até mais.